Você já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo com salários modestos, conseguem construir um patrimônio sólido, enquanto outras, com rendas altíssimas, vivem afogadas em dívidas? A resposta raramente está em uma planilha complexa de Excel ou em um diploma de finanças de uma universidade renomada. A verdade nua e crua é que o sucesso financeiro tem muito menos a ver com o quão inteligente você é e muito mais a ver com a forma como você se comporta. É isso mesmo. A sua relação com o dinheiro é, antes de tudo, uma questão de psicologia, de emoções, de medos e de sonhos. Lidar com dinheiro não é uma ciência exata como a física. É um campo de batalha onde a sua mentalidade é a sua principal arma ou o seu maior inimigo. Muitos de nós fomos ensinados a acreditar que para enriquecer, precisaríamos de fórmulas mágicas, dicas quentes de investimento ou um QI de gênio. Mas a realidade que Morgan Housel nos escancara em A Psicologia Financeira é que os maiores ganhos e as perdas mais dolorosas acontecem por causa de decisões movidas pelo pânico, pela ganância, pelo otimismo exagerado ou pelo simples orgulho. Pense bem, a decisão de vender todas as suas ações no fundo de uma crise por medo ou de se endividar até o pescoço para comprar o carro do ano não é uma decisão lógica. É uma decisão emocional. Entender isso é o primeiro passo, e talvez o mais importante, para tomar as rédeas da sua vida financeira de uma vez por todas. O que estamos discutindo aqui é a diferença entre o que fazer e o que você sabe. Você pode ler todos os livros de finanças do mundo, assistir a todos os vídeos sobre investimentos e até mesmo saber calcular juros compostos de cabeça. No entanto, se na hora da pressão, quando o mercado despenca ou quando a tentação de um gasto impulsivo bate à sua porta, você não tiver o controle emocional para manter o seu plano, todo esse conhecimento se torna inútil. É por isso que um mecânico com um plano de poupança consistente pode se sair muito melhor financeiramente do que um executivo de Wall Street que troca de estratégia a cada nova notícia do mercado. O comportamento é o rei. Portanto, a jornada para a independência financeira começa com uma viagem para dentro de si mesmo. Antes de mergulhar nos gráficos e nos indicadores, você precisa entender os seus próprios gatilhos emocionais. O que te leva a gastar? O que te causa medo de investir? Qual é a sua definição pessoal de riqueza e felicidade? As suas respostas para essas perguntas são muito mais valiosas do que qualquer previsão de mercado. Ao dominar a sua própria psicologia, você para de ser um passageiro no carrossel das suas emoções e se torna o piloto consciente das suas decisões financeiras, construindo um futuro onde o seu dinheiro trabalha para os seus objetivos e não contra os seus impulsos. Já se pegou julgando a decisão financeira de outra pessoa? Talvez aquele amigo que gasta uma fortuna em um hobby que você acha inútil, ou aquele parente que se recusa a investir na bolsa de valores, preferindo a segurança da poupança. É fácil olhar de fora e pensar, que loucura, eu jamais faria isso. Mas aqui está uma verdade libertadora que Housel nos apresenta: ninguém é louco. As decisões financeiras que as pessoas tomam fazem todo o sentido para elas, com base em um conjunto único e pessoal de experiências, valores e lições de vida. O que parece irracional para você pode ser perfeitamente lógico para alguém que viveu uma realidade completamente diferente da sua. Imagine alguém que cresceu durante um período de hiperinflação, vendo o dinheiro da família virar pó da noite para o dia. Para essa pessoa, a ideia de colocar suas economias em um ativo volátil como ações pode parecer um ato de pura insanidade. A sua experiência de vida gritou para ela que o dinheiro pode desaparecer e que a segurança é o bem mais precioso. Por outro lado, alguém que cresceu em um ambiente de prosperidade econômica, vendo os investimentos de seus pais se multiplicarem, pode ver a aversão ao risco como uma oportunidade perdida. Nenhuma dessas visões está inerentemente certa ou errada.
elas são apenas reflexos de mundos diferentes. Essa compreensão é fundamental para desenvolver a empatia financeira. Em vez de julgar, precisamos entender que cada pessoa opera a partir de seu próprio modelo mental do mundo. A sua visão sobre dinheiro foi moldada pela sua família, pela geração em que você nasceu, pelo país onde você vive e pelas suas vitórias e derrotas pessoais. Uma pessoa que perdeu o emprego em uma crise pode valorizar uma reserva de emergência robusta acima de qualquer potencial de lucro. Outra, que conseguiu uma grande oportunidade através de um investimento arriscado, pode ser mais otimista. Reconhecer essa diversidade de perspectivas nos impede de cair na armadilha de achar que a nossa forma de ver o mundo é a única correta. Portanto, da próxima vez que você se deparar com uma escolha financeira que não compreende, faça uma pausa. Tente imaginar a jornada que levou aquela pessoa a tomar tal decisão. Essa prática não apenas o tornará mais compreensivo, mas também o ajudará a refletir sobre as suas próprias crenças. Por que você acredita no que acredita sobre dinheiro? Quais experiências moldaram a sua percepção de risco e recompensa? Ao entender que a sua visão é apenas uma entre muitas, você se torna mais humilde, mais flexível e mais preparado para construir um plano financeiro que faça sentido para a sua história única, e não para um ideal de perfeição que não existe. Vivemos em uma cultura que adora celebrar heróis e endeusar o sucesso individual. Lemos biografias de bilionários e empreendedores geniais, e somos levados a acreditar que seu sucesso foi um resultado direto e inevitável de sua inteligência, coragem e trabalho duro. Embora essas qualidades sejam sem dúvida importantes, tendemos a ignorar dois fatores poderosos e muitas vezes invisíveis que desempenham um papel crucial em todos os resultados financeiros: a sorte e o risco. Eles são como gêmeos idênticos. Um traz presentes inesperados, o outro, desastres imprevistos. E o mais importante, eles afetam a todos, sem exceção. E é impossível dizer com certeza o quanto eles influenciaram um resultado específico. Pense em Bill Gates. Ele é inegavelmente brilhante e teve uma visão extraordinária. Mas ele também teve a sorte de frequentar uma das únicas escolas de ensino médio do mundo que, na década de 1960, possuía um computador. Se ele tivesse nascido em outro bairro, em outra cidade, a história da Microsoft poderia ser completamente diferente. Isso diminui suas conquistas? De forma alguma. Apenas reconhece que o sucesso é uma combinação complexa de esforço e circunstâncias favoráveis. Por outro lado, o risco é o gêmeo azarado da sorte. Um empreendedor brilhante pode ter um negócio promissor destruído por um evento imprevisível, como uma pandemia global ou uma mudança regulatória súbita. Não foi por falta de habilidade, mas por estar no lugar errado na hora errada. A lição aqui não é se sentir impotente diante do acaso, mas sim cultivar a humildade. Quando as coisas dão certo para nós, a humildade nos lembra que a sorte pode ter desempenhado um papel maior do que nosso ego gostaria de admitir. Isso nos impede de nos tornarmos arrogantes e de acreditar que somos invencíveis, o que muitas vezes é o prelúdio para tomar riscos excessivos e imprudentes. Da mesma forma, quando vemos alguém falhar, a humildade nos impede de julgar rapidamente. Em vez de pensar ele foi incompetente, deveríamos considerar que talvez ele tenha sido apenas uma vítima do risco, o gêmeo azarado da sorte. Essa mentalidade nos torna mais compassivos com os outros e mais realistas sobre nossas próprias capacidades. Na prática, como lidamos com essa dualidade? Focando naquilo que podemos controlar. Você não pode controlar se uma crise econômica vai acontecer amanhã, mas pode controlar o quanto você poupa para ter uma margem de segurança. Você não pode garantir que a ação que você escolheu vai disparar, mas pode controlar a diversificação da sua carteira para que um único evento ruim não o destrua. Aceitar a existência da sorte e do risco nos encoraja a evitar os extremos. Não aposte tudo em uma única carta, por mais promissora que pareça.
E, acima de tudo, perdoe-se quando as coisas não saírem como o planejado. Às vezes, você pode fazer tudo certo, e ainda assim, o resultado ser ruim. Isso não é um fracasso, é apenas a vida acontecendo. Em nossa sociedade, a ambição é frequentemente vista como uma virtude suprema. Somos constantemente bombardeados com a mensagem de que devemos querer mais dinheiro, uma casa maior, um carro mais rápido, mais reconhecimento. A busca incessante pelo mais é o motor do capitalismo e, até certo ponto, pode nos levar a grandes conquistas. No entanto, existe um ponto perigoso em que essa busca se torna uma armadilha. É o ponto em que a trave do gol continua se movendo para frente. Não importa quantos gols você marque, você alcança uma meta financeira e, em vez de sentir satisfação, imediatamente estabelece uma nova, mais alta. Esse ciclo vicioso é a receita para a infelicidade, pois você nunca chega ao destino. O perigo da armadilha do mais é que ela pode levar pessoas que já têm tudo a arriscar tudo o que têm e precisam em troca de algo que não têm e não precisam. Pense em executivos bem-sucedidos, que já são multimilionários e se envolvem em esquemas ilegais para ganhar um pouco mais de dinheiro, acabando por perder sua fortuna, sua reputação e sua liberdade. Por quê? Porque a comparação social é um veneno poderoso. Eles veem alguém com um iate um pouco maior ou um avião um pouco mais novo e sentem que precisam acompanhar. A ganância não tem limite, e quando você não sabe definir o que é suficiente para você, nenhum valor será capaz de satisfazê-lo. A habilidade mais difícil e, ao mesmo tempo, mais importante em finanças é saber quando parar de correr riscos. É aprender a dizer: isso é o suficiente. Ter o suficiente não significa ser medíocre ou se acomodar. Significa entender que o oposto de rico não é pobre, mas sim suficiente. Significa que você tem o bastante para cobrir suas necessidades, seus confortos e ter a liberdade de fazer o que ama sem se preocupar com as contas. Qualquer coisa além disso pode trazer mais estresse, mais complexidade e mais riscos do que felicidade. A verdadeira riqueza não é ter a maior pilha de dinheiro, mas ter o controle sobre o seu tempo e suas escolhas. Algo que a busca insaciável pelo mais pode, ironicamente, destruir. Então, como você escapa dessa esteira sem fim? O primeiro passo é definir, com clareza, o que suficiente significa para você. Não para o seu vizinho, não para as celebridades do Instagram, mas para você. Quanto dinheiro você precisa para viver a vida que realmente deseja? Uma vida com menos ansiedade, mais tempo com a família e mais liberdade para seguir suas paixões. Uma vez que você tenha esse número em mente, ele se torna sua âncora. Ele o ajuda a resistir à tentação de assumir riscos desnecessários e a apreciar o que você já conquistou. Saber quando parar de mover a trave do gol é uma forma de riqueza que o dinheiro não pode comprar. É o luxo supremo da paz de espírito. Quando pensamos em pessoas ricas, o que vem à nossa mente? Carros de luxo, mansões espetaculares, roupas de grife e férias em lugares exóticos. A gente costuma associar riqueza ao que é visível, ao que pode ser exibido e admirado. Mas gastar dinheiro para mostrar às pessoas o quanto dinheiro você tem é, na verdade, a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Essa é uma das ironias mais cruéis da psicologia financeira, sabe? A riqueza verdadeira, aquela que proporciona segurança, independência e opções, não é o carro que você dirige ou a casa em que você mora. A verdadeira riqueza é o dinheiro que você não gastou. São os ativos financeiros que você acumulou. As ações, os títulos, os imóveis para aluguel, o dinheiro no banco que ninguém vê. É fundamental entender a diferença crucial entre ser rico e ser rico de aparência, ou wealthy em inglês. Ser rico de aparência está ligado à sua renda atual. Se você ganha um salário alto, pode se dar ao luxo de gastar muito e manter um padrão de vida elevado.
Você pode ter todos os símbolos exteriores de sucesso. No entanto, se você gasta tudo o que ganha, você não está construindo riqueza. Você está apenas vivendo um ciclo de alta renda e alta despesa. A verdadeira riqueza, por outro lado, é o que sobra depois que você paga todas as suas contas. São os ativos que estão trabalhando para você, gerando mais dinheiro mesmo enquanto você dorme. É a sua capacidade de sobreviver a uma perda de emprego ou a uma emergência médica sem entrar em pânico. O problema é que a riqueza real é invisível. Ninguém pode ver o saldo da sua conta de investimentos. Ninguém aplaude você por decidir não comprar um carro novo e, em vez disso, aportar mais dinheiro no seu fundo de aposentadoria. A sociedade celebra o consumo, não a poupança. E é por isso que muita gente cai na armadilha de tentar parecer rica, em vez de se concentrar em se tornar rica de verdade. Elas sacrificam a sua segurança financeira futura pela gratificação instantânea de impressionar os outros no presente. Lembre-se sempre, quando alguém dirige um carro de R$500 mil, a única informação que você tem, com certeza, é que essa pessoa tem R$500 mil a menos do que tinha antes de comprar o carro. A solução é mudar o seu foco. Em vez de se inspirar nas pessoas que exibem um estilo de vida luxuoso, inspire-se naquelas que demonstram discrição e humildade. O seu vizinho milionário pode ser aquele que dirige um carro simples há 10 anos, não aquele com o último modelo na garagem. Construir riqueza é um ato de disciplina e, muitas vezes, de renúncia. É a decisão consciente de adiar a gratificação de hoje em troca de uma liberdade muito maior amanhã. Portanto, pare de se preocupar em parecer rico. Concentre-se em construir uma riqueza silenciosa e invisível. Essa é a riqueza que realmente importa, pois é ela que vai comprar a sua paz de espírito e a sua liberdade. Albert Einstein supostamente chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. E olha, ele não estava exagerando. Só que a nossa mente, sinceramente, tem uma dificuldade tremenda de compreender esse poder, porque nosso cérebro não foi programado para pensar de forma exponencial. A gente está acostumado a pensar de forma linear. Se eu trabalho 1 hora, ganho X. Se trabalho 2 horas, ganho 2x. Os juros compostos, no entanto, operam em uma lógica diferente. Uma lógica de bola de neve. É o processo de seus ganhos gerarem mais ganhos. O seu dinheiro começa a trabalhar para você, e os filhos do seu dinheiro começam a ter seus próprios filhos, criando um efeito multiplicador que, com o tempo, se torna explosivo. O segredo para desbloquear esse poder não está em encontrar os investimentos com as maiores taxas de retorno. Claro, o retorno é importante, mas o ingrediente mais crucial na fórmula dos juros compostos é o tempo, é a consistência ao longo de décadas, não os ganhos espetaculares em curtos períodos que constrói fortunas de verdade. Pense no caso de Warren Buffett. A maior parte da fortuna dele foi construída depois dos 65 anos. Não foi porque ele se tornou um investidor melhor na velhice, mas porque foi o ponto em que décadas e décadas de juros compostos atingiram sua massa crítica e começaram a crescer de forma vertiginosa. A lição é clara. Começar cedo é um superpoder. Muitos jovens profissionais se sentem desanimados por poderem investir apenas uma pequena quantia por mês. Eles olham para o pequeno valor e pensam: isso nunca vai me levar a lugar nenhum. Esse é um erro de perspectiva. O que importa não é tanto o valor inicial, mas o hábito de investir consistentemente e o longo horizonte de tempo que você tem pela frente. Uma pessoa que começa a investir R$200 por mês aos 20 anos tem uma chance muito maior de terminar rica do que alguém que começa a investir R$2.000 por mês aos 40. O tempo é o maior catalisador da riqueza. A paciência não é apenas uma virtude nos investimentos. É um requisito fundamental. O poder dos juros compostos nos ensina que construir riqueza não é um evento, é um processo. Não é sobre ficar rico rápido, é sobre ficar rico com certeza.
Requer a disciplina de continuar aportando dinheiro, mesmo quando os resultados parecem lentos no início. Requer a paciência de não interromper o processo no meio do caminho, vendendo tudo em pânico durante uma queda do mercado. O crescimento não é intuitivo. Os primeiros anos podem ser frustrantes, como ver a grama crescer. Mas se você mantiver o curso, um dia você vai acordar e perceber que a sua pequena bola de neve se transformou em uma avalanche de prosperidade. Confie no tempo. Ele é o seu maior aliado. Pergunte a si mesmo: por que você quer ter mais dinheiro? As respostas podem variar para comprar uma casa, viajar pelo mundo, ter segurança. Mas se você cavar fundo em cada uma dessas respostas, provavelmente encontrará um desejo central: o desejo por controle. Mais especificamente, o controle sobre o seu próprio tempo. O dinheiro, em sua forma mais elevada, não serve para comprar mais coisas. Ele serve para comprar liberdade. A liberdade de acordar de manhã e dizer: hoje eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a maior recompensa que o dinheiro pode oferecer, e é um dividendo que supera qualquer luxo material. Muitas pessoas caem na armadilha de trocar seu tempo por dinheiro de uma forma que as aprisiona. Elas aceitam empregos que odeiam, com longas jornadas e alto estresse, porque o salário é alto. Elas acreditam que o dinheiro extra compensará a falta de autonomia e a infelicidade diária. No entanto, elas acabam usando esse dinheiro para comprar coisas que, esperam, as farão felizes, como um carro caro para enfrentar o trânsito ou férias luxuosas para escapar da rotina esgotante. Elas vivem em um ciclo onde o trabalho que lhes rouba a liberdade é necessário para pagar pelas coisas que lhes dão uma falsa sensação de liberdade. A verdadeira riqueza é ter economias suficientes no banco para poder escolher. É poder dizer não a um projeto que não te interessa. É poder tirar 6 meses de folga para aprender uma nova habilidade, ou simplesmente para descansar, sem a ansiedade de como as contas serão pagas. É ter a opção de mudar de carreira para algo que pague menos, mas que te traga mais realização. É poder se aposentar mais cedo, não para parar de trabalhar, mas para trabalhar apenas no que você ama, nos seus próprios termos. Cada real que você economiza é como comprar um pedaço do seu futuro, um pedaço do seu tempo que antes pertencia a um chefe ou a uma obrigação financeira. Portanto, ao tomar suas decisões financeiras, sempre se pergunte: isso está me dando mais controle sobre o meu tempo ou menos? Um aumento de salário que vem com o dobro de horas de trabalho e responsabilidades estressantes pode, na verdade, estar te deixando mais pobre em termos de liberdade. Por outro lado, escolher um estilo de vida mais simples, que te permita poupar uma porcentagem maior do seu salário, está ativamente comprando a sua autonomia futura. Coloque o controle sobre o seu tempo no topo da sua lista de prioridades financeiras. Fazer o que você quer, quando você quer, com quem você quer, pelo tempo que você quer, é o dividendo mais valioso que o dinheiro pode pagar. Em nossa cultura obcecada por investimentos e retornos mirabolantes, muitas vezes esquecemos do pilar mais fundamental e democrático da construção de riqueza, a poupança. Nós nos concentramos em como fazer nosso dinheiro crescer, mas subestimamos a importância de simplesmente gastar menos do que ganhamos. A verdade é que a sua taxa de poupança é o fator mais poderoso e controlável em sua jornada financeira. Você não pode controlar os retornos do mercado de ações, as taxas de juros ou a economia global. Mas você tem controle total sobre o quanto você decide não gastar a cada mês. E esse controle é um verdadeiro superpoder. Muitas pessoas acreditam que só poderão começar a poupar de verdade quando tiverem um aumento de salário significativo. Elas pensam: quando eu ganhar mais, vou guardar mais. Mas isso raramente acontece. O que geralmente ocorre é um fenômeno chamado inflação do estilo de vida. À medida que a renda aumenta, as despesas aumentam na mesma proporção, ou até mais. O apartamento fica maior, o carro mais caro,
as férias mais luxuosas. No final do mês, mesmo com um salário maior, não sobra nada. Isso prova que construir riqueza tem menos a ver com o tamanho da sua renda e mais a ver com o tamanho da sua taxa de poupança. Uma pessoa com um salário modesto que poupa 20% de sua renda está em uma posição muito melhor do que alguém com um salário alto que poupa apenas 5%. Poupar é a lacuna entre o seu ego e a sua renda. É a decisão de não precisar de tudo o que você pode pagar. É a humildade de entender que a sua segurança futura é mais importante do que impressionar os outros hoje. E a beleza da poupança é que ela não exige nenhum conhecimento técnico complexo. Você não precisa entender de análise fundamentalista ou de macroeconomia. Você só precisa desenvolver a disciplina do autocontrole. É uma habilidade comportamental, não intelectual. E o mais importante, poupar dinheiro lhe dá uma margem de segurança, uma proteção contra os inevitáveis imprevistos da vida. É o que lhe permite sobreviver a uma demissão ou a uma despesa médica inesperada sem ter que vender seus investimentos em um momento ruim. Portanto, concentre-se menos em tentar encontrar o próximo investimento revolucionário e mais em aumentar sua taxa de poupança, mesmo que seja 1% de cada vez. Analise seus gastos. Identifique onde você pode cortar sem sacrificar sua felicidade genuína e automatize suas economias. Faça com que o dinheiro seja transferido para sua conta de investimentos assim que o salário cair, antes que você tenha a chance de gastá-lo. Lembre-se, você pode construir uma fortuna sem uma renda alta, mas não tem a menor chance de construir uma fortuna sem uma taxa de poupança decente. A poupança é o alicerce sobre o qual todo o seu futuro financeiro será construído. No mundo dos investimentos, todos querem o prêmio, os retornos altos, a multiplicação do patrimônio. Mas muitos não estão dispostos a pagar o preço. E não, o preço não é apenas a comissão da corretora ou os impostos. O verdadeiro preço do sucesso nos investimentos raramente aparece em um extrato ou em uma fatura. É um preço pago com moedas emocionais: medo, dúvida, incerteza, volatilidade e arrependimento. Tentar obter os retornos do mercado de ações sem estar disposto a enfrentar a sua volatilidade é como querer um corpo sarado sem estar disposto a suar na academia. Simplesmente não funciona. O mercado de ações, por exemplo, oferece os maiores retornos históricos a longo prazo. Esse é o prêmio. Mas qual é o preço de admissão para esse prêmio? O preço é a volatilidade. É ter que assistir, de tempos em tempos, o valor da sua carteira despencar 20%, 30% ou até 50% durante uma crise. É ter que lidar com o pânico que grita em sua mente para vender tudo agora antes que chegue a zero. O preço é a incerteza de não saber quando a queda vai parar ou quando a recuperação vai começar. Aqueles que obtêm sucesso a longo prazo não são os que conseguem evitar essas quedas, porque ninguém consegue, mas sim aqueles que veem essa volatilidade como o preço justo a ser pago pelos retornos superiores, e não como uma multa por terem feito algo errado. Essa ideia de preço de admissão se aplica a todas as estratégias financeiras. Quer a segurança e a previsibilidade da renda fixa? O preço é abrir mão de retornos potencialmente mais altos. Quer o potencial de crescimento explosivo de uma startup? O preço é a altíssima probabilidade de perder todo o seu investimento. Tudo em finanças tem um custo. O problema é que esses custos muitas vezes não são óbvios. Eles se escondem sob a forma de estresse, noites mal dormidas e a tentação constante de abandonar sua estratégia no pior momento possível. Ver esses desafios não como obstáculos, mas como o custo do ingresso, muda completamente a sua perspectiva. Portanto, antes de investir em qualquer coisa, pergunte a si mesmo: qual é o preço e estou disposto a pagá-lo? Se você decidir investir em ações, precisa aceitar que a volatilidade faz parte do pacote. Encare-a como uma taxa, não como uma multa. Quando o mercado cair,
Lembre-se de que este é o custo que você está pagando pelos ganhos futuros. Essa mentalidade o ajudará a manter a calma e a disciplina quando os outros estiverem em pânico. Entender que não existe almoço grátis e que todo ganho tem um custo oculto é um sinal de maturidade financeira. É o que separa os investidores que sobrevivem e prosperam a longo prazo daqueles que são jogados para fora do jogo na primeira turbulência. Em um mundo saturado de gurus financeiros, influenciadores e dicas quentes, é fácil cair na armadilha de acreditar que existe uma única fórmula correta para o sucesso financeiro. Somos tentados a copiar a carteira de investimentos de um bilionário famoso ou a seguir cegamente a estratégia de alguém que parece ter todas as respostas. No entanto, essa é uma abordagem perigosa. A razão é simples. Cada pessoa está jogando um jogo financeiro diferente. Um jovem de 25 anos, solteiro e com alta tolerância ao risco, está jogando um jogo completamente diferente de um casal de 55 anos que está prestes a se aposentar e precisa preservar seu capital. Seus objetivos financeiros, seu horizonte de tempo e sua tolerância ao risco são únicos. Portanto, sua estratégia financeira também deve ser. Tentar aplicar a estratégia de outra pessoa à sua vida é como tentar jogar futebol com as regras do basquete. Não vai funcionar e só vai levar à frustração e a erros caros. O day trader que busca lucros rápidos está jogando um jogo de curto prazo e alta adrenalina. O investidor de valor que compra ações para manter por décadas está jogando um jogo de longo prazo e paciência. Nenhum dos dois está necessariamente errado, mas eles estão em campos de jogo diferentes. O perigo é quando um tenta jogar o jogo do outro sem entender as regras e os objetivos. O primeiro passo para construir uma estratégia financeira sólida é, portanto, definir qual é o seu jogo. O que você quer que o seu dinheiro faça por você? Quer se aposentar aos 50? Quer comprar uma casa em 5 anos? Quer ter a liberdade de trabalhar meio período? Seus objetivos determinarão seu horizonte de tempo. Em seguida, você precisa ser brutalmente honesto sobre sua tolerância ao risco. O quanto de queda no seu patrimônio você aguenta ver sem entrar em pânico e vender tudo? Não adianta montar uma carteira super arrojada se você vai perder o sono na primeira oscilação do mercado. Uma estratégia razoável que você consegue seguir é infinitamente melhor do que uma estratégia perfeita que você abandona no primeiro sinal de problema. No final das contas, a mensagem mais poderosa de A Psicologia Financeira é que finanças pessoais são mais pessoais do que finanças. Não existe uma resposta certa universal. O que funciona para mim pode não funcionar para você. O caminho para a riqueza e a felicidade financeira é pavimentado com autoconhecimento, humildade, paciência e disciplina. É sobre entender suas próprias emoções, definir seus próprios objetivos e construir um plano que você consiga manter nos bons e, principalmente, nos maus momentos. Pare de procurar por segredos e fórmulas mágicas. Em vez disso, olhe para dentro, entenda o seu próprio jogo e jogue-o com as suas próprias regras. Essa é a única estratégia vencedora que existe.